Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nós estamos no dia 18 de janeiro, numa segunda-feira, pedindo a Deus que dê sabedoria, paz e alegria, ilumine o nosso coração e nos fortaleça na fé. Começando essa semana, estamos aí já pedindo a Deus que nos ajude em nossa missão, que nos ajude a gente reconhecer Jesus, lembrando muito daquilo de ontem, Mestre, onde moras? E saber onde moras quer dizer fazer a experiência de conhecer e conviver com Jesus. E o evangelho que nós temos de hoje, tirado de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgo fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós estamos agora com discípulos de João Batista e os fariseus questionando a conduta de Jesus. Nós estamos acompanhando Jesus através do Evangelho de Marcos, que tem como pano de fundo fazer uma pergunta: quem é Jesus? E ele vai revelando Jesus aos poucos. O estranho no Evangelho de Marcos é que quem primeiramente vai dizendo quem é Jesus é o demônio, né? Eu sei quem tu és, você vieste aqui para nos destruir, tu és o Santo de Deus. Então, mas os discípulos vão demorar a fazer essa experiência, essa profissão de fé. Mas nós temos agora no Evangelho que acabamos de ouvir, nesse capítulo 2, nós temos aí os discípulos de João Batista e os fariseus. Interessante que os discípulos de João Batista já estão em comunhão, os dois. Os dois grupos têm uma prática de jejum. Os questionavam, viu? Depende muito. Tem alguns que falam, mas que jejum é esse? Um grupo tinha a base de um jejum de uma vez por ano, viu? Mas os mais radicais, os fariseus, jejuavam 3 vezes por semana. Então, de qual jejum que estão falando? Pode ser que talvez seja o jejum de uma vez por ano, viu? Mas também pode ser o jejum de 3 vezes por semana. O fato é que existe uma prática do jejum que eles levavam muito a sério e Jesus não está praticando isso. Os discípulos de Jesus não estão praticando isso, não estão respeitando o sábado, não estão praticando o jejum. E aí Jesus responde com uma ideia de casamento. Todo o Antigo Testamento, a figura de que a relação de Deus é uma união matrimonial, ela é muito forte, muito presente. Deus é um esposo carinhoso, que quer bem, e a humanidade é sua esposa, e ele deseja constituir um matrimônio, um casamento, um laço. Por que usa essa comparação? Porque casamento é uma coisa que altera a vida. Casamento é uma coisa que envolve sentimentos muito fortes, envolve sentimentos verdadeiros. Você casar com uma pessoa significa que muita coisa da sua vida irá alterar. Altera seu lugar, altera seu ritmo de vida, altera seu comportamento, altera suas atenções. Um matrimônio, quando ele é levado a sério, ele altera praticamente nosso modo de ser, nossos desejos, nossas vontades, nossas atenções. Envolve sentimentos fortíssimos, que é a dimensão do amor pelo outro, do desejo pelo outro. Nos dá uma responsabilidade maior, porque agora a gente sai da casa da gente, da casa e da segurança dos nossos pais, e assume uma responsabilidade. E aí Jesus não fala nada sobre a noiva, mas diz sobre os convidados e sobre o noivo. A referência, a resposta de Jesus está ligada a isso.
A noiva é a humanidade convertida a Deus, mas ela não é citada. O que é citado aqui foi assim, olha, nós estamos num período de matrimônio, nós estamos aqui numa união de Deus com a humanidade, nós estamos aqui num momento de festa, de união, de amor, e não dá para fazer jejum em festa de casamento, não dá para a gente ir numa churrascaria sendo vegano, não dá, certas coisas não dá para fazer jejum. Eles estão diante do Filho de Deus, do Filho do homem, de Deus humanizado nesse mundo. Eles estão escutando a palavra de Deus, eles estão diante daquele que é o enviado, que tem o título de Messias, que vai ser o Redentor. Então, Jesus usa essa comparação para os discípulos de João Batista e para os fariseus. Foi assim, olha, a nossa relação aqui agora não é de penitência, a nossa relação agora aqui não é de renúncia, a nossa relação aqui agora é de alegria, de festa, de união, é de celebração, é de vida. E não é momento de penitência, não é momento de sofrimento, não é momento de renúncia. Por isso Jesus propõe para os seus discípulos, dizendo, olha, tem certas coisas que é mais importante que outras. Você dar atenção para alguém é muito mais importante do que certas práticas religiosas. Os discípulos de Jesus estão diante dele, diante dele, que está falando as coisas de Deus. Então, essa prática do jejum, ela não é tão importante, não é mais importante que escutar a palavra de Jesus, não. Por isso, o que Jesus está ensinando, que eu tenho que determinar na minha fé o que é importante. Eu tenho que determinar na minha fé aquilo que realmente tem valor, que altera a minha vida. Senão a gente começa a ter uma fé baseada em rituais, a gente começa a ter uma fé baseada em atitudes e repetição de gestos, e a gente esquece daquilo que é o importante. É igual a história de Marta e Maria. O que era mais importante naquele momento? Escutar o que Jesus tinha para dizer ou arrumar a casa? Para Marta era arrumar a casa, para Maria não, eu tenho que aproveitar porque Ele está aqui. Então a gente vai descobrindo essas coisas importantes da nossa vida. O que é mais importante numa missa? A procissão do ofertório ou o evangelho? Às vezes o pessoal está preocupado com a procissão do ofertório. Vai ou não vai ter? Vai ou não vai ter água benta? Vai ou não vai ter aspersão? E não estão preocupados com o evangelho. Esse é, às vezes, o problema que não nos faz crescer um pouco mais na fé, que não nos faz ter uma mentalidade maior, um amadurecimento maior, porque eu começo a dar atenção a coisas pequenas. Hoje nós temos os discípulos de João Batista e os fariseus que não estão dando atenção a Jesus, estão querendo preservar a sua prática religiosa de jejum, seja lá que é uma vez por ano ou 3 vezes por semana. E Jesus dizendo que não, tem coisa mais importante do que isso, a palavra de Deus é mais importante que isso. E Jesus já aproveita para dar uma puxadinha na orelha deles. Falei assim, olha, não dá para ficar pegando pano novo e remendando roupa velha não. É melhor parar com isso que o estrago vai ser maior. Não dá para vocês pegar vinho novo e colocar em odres velhos não, vai perder tudo. O que Jesus quer dizer com essas comparações, pano e vinho? Está querendo dizer que não dá para ficar remendando, não. Nós temos a prática, uma frase no Brasil que diz muito isso, o ser humano que vive em cima do muro, né? Em cima do muro, deixa como está para ver como fica, não vamos mexer não, sempre foi assim, não, aqui não é desse jeito, não vai dar certo. O que revela esse tipo de comportamento, esse tipo de frase? São pessoas que não querem se converter. São as pessoas que não querem dar um passo a mais, são aquelas que travou na vida. E há muita gente na igreja que trava, há muita gente que fica muito tempo fazendo a mesma coisa, que trava, não deixa ninguém. Há muitos grupos dentro da igreja que são fechados, que trava, e que a igreja não vai para frente, ou aquele movimento, ou aquela pastoral, ou aquela realidade, ou aquela comunidade, não vai para frente por causa dessa mentalidade. Os fariseus e doutores da lei estão preocupados com a prática religiosa do jejum. Para que serve o jejum? O jejum serve para você fazer uma experiência de fé. Você renuncia a algo que você gosta muito e descobre que você continua vivendo sem aquilo. Então, quando a gente faz o jejum, eu não consigo viver sem chocolate, vou renunciar ao chocolate. Aí você descobre que aquilo não vai te matar. Eu não consigo viver sem realizar algo. Não vou fazer o jejum e não vou fazer isso.
Aí você descobre que aquilo não vai, a ausência daquilo não vai te matar. O Papa orienta que nossos jejuns que sejam de palavras, né, de gestos, que você faça o jejum de não agredir a sua família, que você faça o jejum de não xingar ninguém no trânsito, que você faça o jejum de não falar mal de ninguém na quaresma, coisa impossível, né, mas tudo bem, é um propósito, né. Então, a gente tem hoje no Evangelho de Jesus, Jesus está querendo dizer, não, não dá para fazer esse negócio de vocês não, ou vocês prestam atenção no matrimônio e celebram, é claro que uma hora o noivo vai sair, depois que Jesus morre, haverá necessidade de um luto, haverá necessidade de um jejum e um luto, às vezes se fazia jejum por causa de um luto, então na cruz há necessidade de fazer um jejum até encontrar o ressuscitado, e aí quando encontra o ressuscitado, isso também já passa a não ser mais importante, é hora de ceia, é hora de comer, de beber e essas coisas todas. Então, é bonito esses evangelhos, essas coisas de Jesus, porque em alguns momentos Jesus pede, fala assim, olha, não fica querendo remendar as coisas não, toma as decisões e resolva a situação. Aquilo que é novo tem que ser colocado em novo, certas práticas antigas a gente tem que abandonar, certas atitudes a gente tem que deixar. A gente ainda vive muito na superstição. Eu recordava quando eu era pequeno que me ensinaram que quando tem uma visita em casa e você não quer que aquela visita permaneça, você vai lá e coloca uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta. E pior que eu acreditava naquilo, né? Nunca testei não, um dia eu vou testar, um dia que tiver alguma visita aí que eu não quero, eu vou fazer isso para ver se funciona, né? Mas, então quer dizer, a gente começa a viver em função dessas coisas. E o Evangelho de hoje é Jesus deixando bem claro, foi assim, olha, eu estou apresentando algo novo para vocês. Eu estou apresentando algo que vocês nunca ouviram falar, vocês nunca chamaram Deus de Pai, vocês nunca viveram a dimensão do perdão, vocês nunca amaram o inimigo, vocês nunca rezaram por aqueles que perseguem. Eu estou tentando ensinar algo novo, vocês estão querendo manter certas práticas antigas de vocês. Vocês querem pegar o novo e começar a usar, remendar o antigo, não vai dar certo isso. Vocês querem pegar algo novo e colocar em coisa velha, não vai dar certo isso. Eu estou propondo um novo modo de ver Deus. O difícil do mundo atual é porque nós estamos muito longe de Jesus. As igrejas estão muito longe de Jesus. Nós estamos muito mais próximos de uma igreja de império, de uma igreja de poder, de uma igreja de vaidade, de uma igreja de realeza, do que necessariamente de um Jesus que está querendo falar de amor, de perdão, está querendo permitir que o mundo de Deus esteja presente no nosso meio. Nós ainda estamos longe ainda, a igreja ainda está longe ainda daquilo que é a proposta de Jesus. O Vaticano II, há muitos anos atrás, tentou levar essa igreja para dar respostas ao mundo, dar respostas às realidades do mundo, mas nós não estamos dando respostas para o mundo. Nós não estamos dando respostas para a angústia humana. Nós não estamos dando respostas para os problemas da humanidade. Nós não estamos dando respostas para a violência, para a injustiça, para esse mundo polarizado. Nós não estamos dando respostas para o mundo da internet, com toda essa carga de violência, toda essa carga de neuróticos, de gente doente, de gente selvagem que liga uma câmera e começa a dizer o que pensa, que vai criando teoria da conspiração, que cria uma ideia e pronto, a gente começa a acreditar. Alguém que não tem nenhum curso universitário começa a dizer o que faz bem, o que faz mal nesse mundo, se pode ou não pode medir a temperatura, e as pessoas vão acreditando nisso, viu? Se micro-ondas mata ou não mata, se pode ou não pode comer ovo, se pode ou não pode aquilo outro. É muito estranho esse mundo, porque passa um pouco, gente que não tem nenhum diploma universitário de medicina, começa a receitar, de dar soluções e respostas para situações graves de saúde. Por isso a minha prece hoje é que a gente tome consciência, certas coisas a gente tem que largar. Os fariseus estão preocupados com o jejum, Jesus está preocupado. A questão aqui é outra, a questão aqui é o casamento, é Deus se unindo à humanidade. Isso aqui é motivo de festa, isso aqui é motivo de alegria, isso aqui é motivo de esperança. Depois, quando estiver ausente na cruz, a gente faz o jejum do luto.
mas por enquanto lá. Agora, o que vocês estão querendo aí, ficar remendando coisa, não vai dar certo não, viu? Então, vocês podem tirar o cavalinho da chuva. O que Jesus está alertando isso? Então, a minha prece é que Deus abençoe e ilumine a todos nós, que nós tenhamos uma boa semana, sejamos protegidos de todos os males e guiados pelo ensinamento de Deus, e que Deus esteja presente no nosso coração, e que a gente aprenda a guardar o novo de Jesus e oferecer esse novo para o próximo. E não ficar tentando remendar muita coisa não, que não dá muito certo. Um abraço, até mais.